Olá! Um levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz apontou que o Brasil registrou 12 ataques em escolas nos últimos 20 anos. Em todos os casos, os assassinos eram alunos ou ex-alunos das instituições de ensino invadidas. Ao menos 5 ataques a tiros ocorreram em escolas brasileiras desde 2019 a 2022. E recentemente, em nossa região, um adolescente de 17 anos foi apreendido após lançar bombas caseiras contra a escola em que estudou na cidade de Montemor. Ele alegou ter sofrido bullying. Em Campinas, uma proposta protocolada em 2021 e que virou lei no ano passado, criou o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das escolas municipais de ensino, mas ainda precisa da regulamentação para que seja implementado. Este é o assunto que vamos discutir no Questão de Ordem de hoje, que conta com os 2 autores da lei, os vereadores Major Jaime e Paulo Gaspar, e também com o comandante da 2ª Companhia do 47º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o capitão Guilherme Arthur Boldrini. Sejam todos bem-vindos. E, capitão, eu já vou começar com o senhor, que é especialista em segurança. Eu queria que o senhor já falasse, a gente de forma bem ainda, bem geral, mas quais são os fatores que o senhor acredita, até nessa experiência que vocês têm, que tem feito com que nós tenhamos esse número crescente de atentados nas escolas nos últimos anos? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Agradeço o convite dos vereadores aqui, E é muito bom estar representando a Polícia Militar nessa questão e nesse assunto que é bem específico e bem complicado também de se falar, Nós podemos falar que segue uma tendência mundial, por N fatores, Nós podemos falar pela baixa resiliência das pessoas como um todo, Aquela questão da baixa resistência à frustração, entre outros fatores, Nós temos o contato muito próximo com com diversas escolas, não somente aqui em Campinas, mas como outros pontos do estado. A gente pode falar que a pandemia ela também veio potencializar certas situações aí também, Então a gente vê que, o que eu falei, não é algo específico da nossa região, ou aqui do estado de São Paulo, ou do Brasil, É uma tendência mundial, tanto que outros países também estão sofrendo desse mal, Que é uma realidade que já faz um bom tempo que nos acompanha, E nós acabamos tendo os Estados Unidos como referência. Como referência, sempre acontece lá. Por conta da quantidade de ocorrências que eles têm, Tanto que lá eles têm uma sintonia muito boa, principalmente por conta de um departamento que eles têm, que é Homeland Security, que é o departamento que trata tudo de assuntos de segurança interna dos Estados Unidos. Então eles têm essa sintonia muito fina, não somente entre os órgãos de segurança e os órgãos de educação, os órgãos de resgate, serviços médicos. Então eles têm essa cultura muito mais, estávamos até conversando anteriormente aqui antes do início da entrevista, que é o quê? A cultura de prevenção deles é muito maior do que a nossa, Nós temos uma cultura latino-americana de ser uma cultura o quê? Somente reativa. E é algo que nós estamos tentando mudar. A Polícia Militar também está tentando mudar, através do governo do estado de São Paulo também. Está tentando mudar essas questões para quê? Para justamente nós tentarmos nos antecipar o máximo possível frente não somente a essa ameaça, mas como inúmeras outras situações que eventualmente podem ocorrer. Tá certo, daqui a pouco, inclusive, a gente vai detalhar um pouco melhor sobre o que é essa cultura de prevenção. Mas agora nós vamos conversar com os autores da lei, que passou aqui por discussões na Câmara, passou aí por debates também. E essa lei, eu queria que vocês explicassem, aí vocês decidem quem vai explicar no início, essa construção de uma proposta para pensar nessa política no âmbito do ensino aqui da cidade de Campinas. Quem vai falar conosco? Major Jaime, seja bem-vindo. Obrigado, Gaspar. Obrigado, Boldrini, por aceitar o convite, Mirna, e todos que estão nos vendo. É sempre um prazer estar aqui e conversar com vocês. Na verdade, eu até tenho que falar, o Paulo passou para mim,
Mas eu tenho que dar um mérito ao Paulo, né? A gente estava no ano de 2021, né, debatendo alguns assuntos e ele trouxe essa demanda, né? Ele falou, tem um projeto, né, que eu estou pensando a respeito de prevenção contra atentados, né, contra as escolas e o que você acha, como é que a gente poderia trabalhar, né? Me convidou para a gente poder discutir. E aí fizemos ali a quatro mãos, né? Ele tem um gabinete também muito atuante, o pessoal, né, se empenha muito. Nesse contexto, né, é interessante, Mirna, porque se a gente for falar da autoria da lei, a autoria realmente, né, quem assina lá, né, na autoria sou eu e o Gaspar, mas na verdade a gente pediu um apoio também do capitão Boldrini. Então no texto tem alguns aspectos que ele como especialista, né, ele pôde fazer uma análise, pôde olhar ali algumas questões importantes que deveriam ser colocadas para que a gente pudesse utilizar esse programa de forma efetiva. A ideia principal é fazer com que ele seja realmente não uma lei como, né, o Gaspar é especialista, né, em ver leis que não funcionam, né, Gaspar, que são dezenas, né, centenas de leis que estão aí aprovadas, mas não têm uma eficiência. E nesse caso em particular, a gente quer que não seja um programa, né, simplesmente para dizer que foi uma lei aprovada, mas que ele tenha efetividade. E esse é o trabalho que a gente tem, eu e o Gaspar, nesse ano, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Segurança como um todo e também a educação. Então eu vejo que todos esses entes, esse ano, né, em particular no primeiro semestre, a gente, semana que vem, temos uma reunião com o secretário de Educação a respeito desse assunto, onde a gente quer trazer alguns elementos e saber dele também como está esse trabalho da regulamentação, que depende, para que a gente possa, né, enfim, colocar em prática e desenvolver isso aí da melhor maneira. Tá certo, então. É importante salientar que o vereador Major Jaime é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Campinas. E, inclusive, sobre essa regulamentação, o vereador Paulo Gaspar, em fevereiro deste ano, assim que foram retomados os trabalhos legislativos, protocolou um requerimento questionando o Executivo justamente sobre essa regulamentação. Vereador, que tipo de regulamentação é necessária para que a norma seja efetivada? Seja bem-vindo. Obrigado, Mirna, pelo convite. Boa tarde. Saudações aos nossos telespectadores. Sobre a regulamentação, ela é importantíssima porque aí entra o trabalho dos especialistas e das pessoas que estão convivendo com o problema, de fato, né? Seja o capitão aqui falando das questões da segurança, seja o secretário da Educação que lida com as questões das escolas, do dia a dia das escolas. E a gente tem que pensar aí, principalmente nas famílias, nos alunos, nos professores, nos funcionários que estão ali no centro no centro das atenções de onde pode ocorrer o problema, né? São muitas questões aí a serem analisadas. Nós aqui, enquanto vereadores, a gente tem aquela ideia, o escopo e o objetivo que a gente quer alcançar, que é prevenir, né? Prevenir os problemas antes que eles aconteçam. E quando eles acontecerem, qual a melhor forma de se comportar nesse ambiente escolar, né? Para evitar maiores prejuízos. E aí, a partir daí, o nosso papel como vereador encerra e a gente fica suscetível aí à colaboração dos especialistas de segurança e da educação. Nosso trabalho aí agora, no sentido de cobrança, é ver o que está andando, né? O que vocês estão avançando aí e quando que isso vai começar a acontecer. O ano letivo já começou, né? É isso. Tá certo, então, olha, eu vou ler um pouquinho o texto que foi publicado no Diário Oficial aqui do município, do dia 26 de novembro, a lei é de 25 de novembro, e diz o seguinte, olha, a implementação das diretrizes e ações do programa será executada de forma intersetorial e integrada sob a coordenação do Poder Executivo, que tem como objetivos prevenir a realização de ataques violentos contra alunos, professores e funcionários dentro das escolas municipais durante o seu período de funcionamento. Promover capacitação de professores, funcionários e agentes de segurança pública e privada para que possam identificar possíveis ameaças e ataques violentos contra as escolas, bem como realizar a proteção dos alunos e demais envolvidos durante a situação de ataque violento. E ainda
treinar, capacitar e preparar alunos, professores e funcionários para identificar, comunicar e solucionar possíveis situações de ataque violento em sua fase inicial. Quando a gente pensa nesses aspectos, né, inclusive o capitão mencionou essa questão da cultura da prevenção, a gente não consegue imaginar, sempre a gente vê na mídia aparecendo, né, os Estados Unidos, às vezes tem alguma escola que faz algum tipo de treinamento, no caso do Japão, contra os terremotos. Como que a gente consegue, então, pensar nisso no modelo da nossa cultura? Na verdade, é uma mudança de cultura, efetivamente, né? A gente pode falar que em termos de psicologia, a gente fala muito dentro da polícia, né? A parte de psicologia de combate, né? A gente fala que nesses casos, o ser humano ele nunca evolui em situações de estresse, né? Ele sempre regride à condição mais básica de treinamento. Isso é natural do ser humano. Então é muito importante nós treinarmos não somente o profissional de segurança pública, mas professores, funcionários, estudantes, profissionais da segurança privada também, para saberem entender o que é essa situação. Porque, como eu disse já anteriormente, os norte-americanos, eles têm essa noção do quê? Que eles sabem que vai acontecer, e é muito difícil eles preverem isso aí. Então, eles trabalham com esse conceito de massificação de conhecimento para justamente o quê? Quando acontecer algo do tipo, eles minimizarem as mortes, as coisas ruins que eventualmente aquela pessoa vai causar, né? Então, eles têm muito enraizado isso, não somente nessa parte de agressores ativos, né, que é a terminologia nova que nós estamos utilizando, mas para outras situações, conciliada a situação de medicina tática também, que a ideia deles é justamente o quê? Passarem esse conhecimento, ensinarem, treinarem a população como um todo, para caso aconteça, eles minimamente saibam dar os primeiros atendimentos naquele determinado local. Então, por isso que lá é muito mais fácil vincular esse tipo de ação, esse tipo de conhecimento e assim por diante, né? E é algo que nós estamos tentando trazer isso para a nossa realidade, não somente realidade policial, mas para os outros órgãos da sociedade como um todo. Do ponto de vista da elaboração da lei, quando a gente fala nesses itens, como vocês analisam que deve ser esse treinamento, essa capacitação desses profissionais, tanto da segurança pública nas escolas, quanto dos próprios agentes, né, o professor, o funcionário e a comunidade escolar como um todo? Sim, Mirna, o projeto, né, ele foi pensado de uma maneira, né, até no início dele lá, né, fala que é intersetorial e a gente pensou muito na questão de não ter um custo tão alto, né? A gente não tem que fazer um desenvolvimento, um trabalho que despenda, né, do erário e por isso possa inviabilizar. Então a ideia é exatamente com muita técnica, né? Não é qualquer pessoa que pode ir lá e falar, então a gente tem aqui um especialista e eu me orgulho, né, de ter o Boldrini aqui com esse conhecimento. Na Guarda Municipal também tem pessoas com esse conhecimento e a gente pode desenvolver isso com esses profissionais que nós já temos. Então, para montar uma palestra, estava até comentando isso, né? Para montar uma palestra, para começar a difundir o que você tinha comentado mesmo, que é a cultura. A gente não tem a cultura. A gente não sabe quais são os fatores, a gente não sabe como agir, a gente não sabe como fazer e o que fazer. Então, esses profissionais vão exatamente nesse sentido, começar a despertar o assunto, começar a trabalhar isso de uma maneira muito tranquila, porque quando acontece, né, o fato de, se você me permitir ampliar um pouco mais, o fato que aconteceu em Montemor é um fato crítico que houve, de um jovem, né, e até eu fiz um comentário, depois a imprensa fez um comentário, mas na verdade, eu acho que alguns não conseguiram entender o que é. Hoje, infelizmente, a internet tem uma influência muito grande em várias ações, em vários pensamentos, né, de jovens, não só jovens, a gente fala jovens, que a maioria, se a gente for ver, né, de todos que trabalharam, tem, né, a juventude como uma marca. E o que a gente vê exatamente é que tudo isso pode ser trabalhado anteriormente. É um fato que a gente não está livre de acontecer, então a gente pode em algum momento sofrer disso novamente, como já tivemos em várias cidades aqui do nosso Brasil. E nesse momento do que acontecer, a gente tem que saber que exatamente nesse sentido, as ações que são tomadas são as mais simples às vezes, né? A pessoa não tem noção, ela não sabe porque ela, infelizmente, ela não foi treinada para isso.
mas ela tem condições de, com certeza, depois de treinada, fazer da forma correta, desenvolver da forma correta e minimizar, né, os danos. A gente, às vezes, não vai fugir dos danos, mas minimiza bastante. Quando a gente fala em minimizar os danos, a gente percebe que grande parte, inclusive eu falei na abertura, desses ataques às escolas são feitos pela própria comunidade, ou seja, ex-alunos ou às vezes algum aluno, em grande parte, não é generalizado. Mas, por outro lado, vítimas de bullying nas escolas. E a gente tem, inclusive, uma questão anterior ao ataque, que é justamente esse combate ao bullying nas escolas. Então, quando chega já nesse ataque e nesse atentado a essa escola, já teve outras coisas antes que não foram trabalhadas. Como que a gente pode pensar ainda dentro dessa cultura de prevenção, vereador Paulo, essas outras questões para a gente depois pensar, olha, como que a gente precisa pensar a comunidade escolar? Eu digo isso por quê? Quando a gente fala hoje, por exemplo, vou falar em especial das escolas públicas, né? Olha, a guarda está na porta da escola, a polícia militar está na porta da escola. Aconteceu alguma coisa na porta da escola. Né? Então, a gente precisa, de repente, voltar à questão da comunidade aliada às forças de segurança, aliada à educação da escola, entendendo o que está acontecendo na escola com os seus filhos ou os seus netos, ou aquele por quem a gente é responsável. O que está acontecendo para a gente pensar em tudo isso? Vereador Paulo, na sua opinião. Eu tenho essa visão que você falou também. Existe um certo preconceito, ou existe uma certa resistência e você achar que as forças de segurança têm que ficar na rua, né? Então, se ela tiver uma cultura de estar periodicamente visitando a escola, indo lá, seja lá tomar um cafezinho, o que for, bater um papo, essa convivência, né, natural e diária, seja na escola, seja em qualquer outra instituição, é algo muito preventivo, né? No sentido até de que se tiver alguém mal intencionado, ele sabe que existe uma frequência, uma periodicidade ali da presença das forças de segurança. Você tem tecnologia que você pode usar, câmeras, enfim, para você observar comportamentos, os funcionários, né? As próprias crianças que estão estudando, os professores estão ali, estão acostumados com o dia a dia das pessoas, conhecem quem é cada um, e saber que quando alguém está se comportando de forma diferente ou se está sendo recorrente um comportamento mais exaltado de um ou de outro, sabe que existem indícios ali que pode culminar em algo mais grave depois. Então, todos esses fatores de prevenção, quando a gente está atento a uma coisa, igual em casa, né? Você tem um filho ali que está se comportando diferente, você fala, está acontecendo alguma coisa. E aí você vai lá conversar, vai procurar saber, né? E tentar resolver antes, né? Não esperar o menino ter um ataque de cólera ali e ter uma situação pior. Então é isso, eu acho que prevenção é o principal foco desse projeto. E segundo, quando acontecer, quais são as medidas que ali a comunidade como um todo vai tomar para remediar a situação. No caso, pode falar, depois eu faço a pergunta. Até mesmo nesse gancho que o vereador está falando aqui, a gente tem novamente, tratando essa questão de cultura, a gente fala que os latino-americanos eles têm essa cultura de vitimização daquele causador da crise. Isso é um problema muito grande, porque isso, de uma forma ou de outra, você acaba incentivando outras ações a acontecerem, né? O que é bem interessante, nos Estados Unidos eles têm uma ONG que chama I Love You Guys Foundation, que é uma fundação, uma ONG que foi criada por dois pais, né, que tiveram sua filha vitimada num ataque nas escolas, né? Que quando um dos atiradores, os agressores entraram na escola, começaram a vitimar diversas pessoas, e ela mandou uma mensagem para os pais, I love you guys, né, eu amo vocês. E logo em seguida ela acabou sendo vitimada por essa pessoa. Então eles criaram essa ONG, né, I Love You Guys, né, que eles fazem um trabalho muito interessante. E um dos trabalhos que eles fazem é uma campanha que fala que não os nomeie. Então, em nenhum momento eles nomeiam ou citam o nome das pessoas que fizeram aquela ação, né? Para justamente o que? Não incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo.
porque dos diferentes graus de psicopatia que essas pessoas têm, frente a essas situações, que já vem algo lá de trás, de famílias destruturadas, ou diferentes graus de depressão e assim por diante, acabam incentivando as pessoas a fazerem isso aí. Tanto que essa campanha, ela faz um trabalho muito interessante e é muito importante o trabalho da imprensa como um todo, que é o quê? Que eles não divulgam, que eu falei, o nome dos causadores dessa crise, não divulgam o rosto, a idade, onde eles moram, para justamente o que eu falei, não incentivar outras ações. E eles enaltecem quem? As forças de segurança, os serviços de resgate, ou até mesmo os funcionários do local, né? A gente pode destacar até mesmo a situação recente que nós tivemos aqui em Montemor, que quando o indivíduo lá começou a arremessar as bombas, uma professora teve a iniciativa de trancar a escola. Se ela não tivesse trancado a escola, a ação poderia ter sido muito pior. Da mesma forma, nós tivemos uma ação no ano passado, numa cidade do interior de São Paulo, que um indivíduo entrou na escola armado de faca e uma das professoras entrou efetivamente em luta corporal contra ele. Levou várias facadas, mas felizmente conseguiu minimamente atrasar a ação do indivíduo e outras pessoas foram lá conter o causador lá da situação. Sim. Então é muito importante, né? A gente pega o mesmo... Nesse caso aí, inclusive que o senhor menciona esse exemplo, capitão, foi algo instintivo, pelo que a gente sabe, porque ainda não existe oficialmente um treinamento. Se caso funcionários e toda a comunidade tivesse ali um treinamento, talvez isso seria até mais minimizado ainda ou não? Com certeza, com certeza. Não somente para essas situações específicas recentes que nós tivemos, mas como outras situações. Até mesmo nós puxando, se nós formos puxar tecnicamente falando a classificação e tipificação desse tipo de ocorrência, aqui na nossa cidade de Campinas, nós tivemos outras ocorrências que elas também se classificaram como ocorrências envolvendo agressores ativos. Tivemos situações específicas de uma virada do ano, alguns anos atrás, que o indivíduo matou mais de 10 pessoas dentro de uma residência. Sim. Entre outras situações, tivemos o atentado aqui na Catedral de Campinas. Então, são situações que também, ela não se limita somente naquela situação de escolas. Né? Tanto que, num passado recente nos Estados Unidos também, a maior parte dos atentados estão acontecendo não em escolas, mas em supermercados, em grandes centros de trânsito de pessoas, até mesmo na Europa também está acontecendo dessa forma. Sim. Então, a ideia é justamente esse conceito de massificação do conhecimento, é para que nós não nos limitarmos num determinado nicho de pessoas, e sim tentarmos abranger o máximo possível de pessoas. Por isso que é importante, né, até mesmo o projeto de lei é muito valoroso, porque ele não se limita somente ao ambiente escolar, mas sim as forças de segurança, as forças privadas de segurança, é muito importante. Por isso que cada vez mais é importante estar passando, ventilando essas informações para a gente treinar o máximo possível de pessoas em todos os locais possíveis. Quando a gente fala desse treinamento, começa na base, por exemplo, um aluno ou um professor que possa identificar a fala de alguém ali da comunidade escolar que fala, qualquer dia eu vou fazer tal coisa. Aquelas ameaças veladas, isso já é algo que acende um farol vermelho na comunidade escolar? Sim, tanto que nós já fizemos algumas instruções, né, e convidamos profissionais de educação para participarem da instrução, para eles entenderem o que é a natureza dessa ocorrência. Então, até foi um feedback positivo que nós tivemos após a instrução, teve diretores e professores que falaram, capitão, temos acho que uns 2 ou 3 alunos que a gente percebe um direcionamento para isso, então a gente vai prestar um pouco mais de atenção neles. Então isso é muito importante também, né? A gente tem uma premissa dentro da polícia que a pior ação a ser adotada num cenário crítico é não tomar uma ação. Então se eu vejo um companheiro, se eu vejo um amigo, não somente, como eu falei, não se limitando somente ao ambiente escolar. A gente preconiza muito isso dentro da polícia militar. Se a gente vê algum policial nosso, algum companheiro nosso passando por um momento ruim, a gente tem que estender a mão, tem que entender o que está acontecendo e ofertar ajuda. E no ambiente escolar, não tem nem que falar o quanto que é importante isso. Os professores, funcionários, os colegas, os pais, familiares, amigos, terem essa percepção, a gente identificar aquela pessoa, tá passando, a família é uma família desestruturada, tá passando por um momento ruim,
por N problemas possíveis que possam eventualmente acontecer. Então é importante as pessoas que estão ali, que cercam essas pessoas, identificarem isso e ofertarem ajuda para justamente coibir eventuais ações aí. Agora, Major, quando a gente fala desses sinais, e claro, da participação das forças de segurança, o capitão, pelo menos, mencionou também essa rede de apoio, que a gente sabe que hoje muitas das escolas, principalmente as escolas públicas, às vezes não têm. O que a gente tem ainda na rede municipal de ensino, que isso a gente já inclusive noticiou, é o encaminhamento, por exemplo, para a unidade de saúde do bairro, para um CAPS, alguma coisa nesse sentido. Como que a gente poderia pensar essa rede de apoio dentro de um programa como este, que também tem que criar esses alertas ou esses aspectos em que as pessoas podem ficar atentas e, antes de pensar na repreensão, pensar em ajudar esse indivíduo que talvez está passando por um problema muito grave, que às vezes vai acabar culminando em uma ação contra a escola. É interessante essa pergunta porque vem exatamente ao encontro desse pensamento que o capitão tem insistido, e eu também vou insistir cada vez mais, que é a massificação. Esse é um pensamento, é um conceito, é uma cultura que a gente tem que trazer cada dia mais, que a gente tem que falar mais sobre o assunto e as pessoas têm que entender qual é o procedimento, qual é a forma, como tem que ser desenvolvido essas questões. E nesse caso em particular, a gente percebe que são muitas pessoas que podem contribuir. Então, a área de saúde, a gente está falando de educação, o capitão já deu até um exemplo que talvez não seja somente educação, pode acontecer num shopping, pode acontecer num ambiente de grande circulação de pessoas, pode acontecer em outras áreas. Mas, por exemplo, a educação é o principal que a gente está falando hoje, que a gente cita, mas a saúde, ela pode ser trazida também para participar de tudo isso, pode ajudar em várias demandas, desde o atendimento, quando tem um fato grave ele já está ajudando, mas tudo isso a gente quer fazer de uma maneira preventiva. O primeiro conceito desse projeto é a prevenção. A gente quer atuar antes que os fatos aconteçam, que a gente possa, de alguma maneira, identificar essas pessoas, orientar as pessoas que estão naquela comunidade, como se comportar, como adotar as providências, quem chamar, o que fazer. São coisas básicas, mas que, de uma forma desordenada, quando o fato acontece, cada um assim fica perdido, primeiro fica com um choque, e o que a gente faz? Não sei, corre para cá, não, fecha aqui, vai para lá. Ninguém sabe exatamente como fazer. E a ideia é exatamente... Colocar as crianças, por exemplo, no fundo da escola, ou não, conversar com aquele aluno, e será que se ele for separado e chamar a família para uma conversa, a situação dele não vai piorar? Qual é a situação dele dentro daquela família? Sim, é exatamente isso. É nesse conceito que a gente espera que tenha uma regulamentação dessa lei. E aí os especialistas, aqui como está o capitão Boldrini, que possa dar essa orientação, porque tudo isso que a gente vai discutir, que a gente já vem falando e que vai ser dada a instrução, alguma coisa já aconteceu em algum lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que a gente fala muito, que já houve um treinamento, já houve um caso em particular, já foi trabalhado, já foi discutido, existem técnicas e métodos para se trabalhar, e isso tudo, esse especialista vai ter a capacidade de poder instruir e poder despertar exatamente, o mais importante, esse assunto sem causar aí um problema maior no futuro. E como então... Eu acho que às vezes é a grande pergunta da comunidade, como então a gente consegue abordar, eu digo isso porque, por exemplo, o ProERD é um programa de muito sucesso feito pela Polícia Militar. Como a gente consegue abordar então um programa como esse de prevenção à escola sem levar o terror para a escola, assim, que as pessoas... ainda mais o senhor falou, as pessoas estão naquele período pós-pandemia, que todo mundo ainda está com medo de muita coisa, como não levar mais medo para as escolas através de um programa como este? Sim, a Polícia Militar não, o governo do Estado de São Paulo, através até mesmo da Secretaria de Educação, eles têm uma equipe muito bem estruturada e formada, que tudo o que acontece envolvendo escolas, essa equipe se desloca até lá, então tem policiais militares, tem psicólogos, tem profissionais extremamente dedicados para prestar todo o apoio possível para as escolas. Tanto que eu posso até destacar que nós tivemos situações aqui na nossa região que a polícia atuou preventivamente, até mesmo com troca de informações de polícias de outros países,
Então, tanto os órgãos de segurança como os órgãos de educação, eles atuaram uma maneira bem conjunta, né, e que trouxe um retorno muito positivo, né? E a gente vê o quanto que isso trouxe de retorno positivo para todos, né? E a gente vê em linhas gerais, né? Esses assuntos eles precisam ser abordados de uma maneira técnica, através de assessoramento de psicólogos, né? Para justamente o que? Não causar esse estresse, principalmente para crianças e adolescentes. Então nós temos projetos dentro da Polícia Militar, que nós vamos abordar isso de uma maneira bem didática, para justamente o que? Não causar um maior estresse para esses estudantes, né? Fazendo um trabalho específico para professores e funcionários, que naturalmente eles têm uma responsabilidade maior, e outro um trabalho específico para crianças e adolescentes, que eles têm que saber atuar, porque já houve um questionamento muito grande que não precisaria ser passado para eles. Mas, tecnicamente falando, a gente conseguiu rebater isso com eles, por quê? Porque não é todo momento que os professores e os funcionários vão estar próximos desses alunos, né? Então, a gente sabe que é muito mais importante te primar pela maioria, de estar treinando, né, o máximo possível de pessoas. Então, tem formas de nós ensinarmos esses procedimentos, esses protocolos, que não é nada novo que nós estamos inventando. Nós estamos trazendo esse conhecimento lá dos norte-americanos, estamos adaptando para a nossa realidade, que a cultura deles é uma e a nossa é outra, né? Mas a gente se preocupa bastante com essa questão, né? Até mesmo dentro da polícia, quando nós vamos passar os procedimentos técnicos para os policiais, nós sabemos diferenciar, porque dentro da polícia temos várias modalidades de policiamento. Sim. Então, para uma certa modalidade de policiamento, nós vamos passar uma simulação, protocolos específicos. Para outros policiais, nós vamos adequar esses procedimentos para que eles atuem da melhor forma possível. Então, na questão de lidar com alunos, o procedimento vai seguir o mesmo, dentro de um padrão técnico, para justamente o quê? Não traumatizar aquela criança, aquele adolescente, e sim passar aquele conhecimento da melhor forma possível. Aí uma pergunta para todos, claro que é uma questão opinativa, mas nós temos aí um fechamento em 2022 de armas registradas no nosso país de cerca de 1.900.000, e aí a minha pergunta é, ter mais residentes com arma de fogo é um fator de risco para esse tipo de atentado? Vereador Paulo Gaspar, na sua opinião. Bom, a pessoa que tem uma arma em casa corre o risco do filho pegar, levar para a escola e tudo mais. Eu, particularmente, defendo que é um direito do cidadão ter, mas ele tem que estar preparado para isso. Da mesma forma que você tem que tirar uma carta para pegar um carro, né, e dirigir, que é uma arma também, que a gente anda pela rua com uma arma em potencial, tem todo um preparo, um psicotécnico, etc. Então não é para qualquer pessoa, né? E o cuidado de você guardar essa arma para que um filho não pegue também é muito grande, né? E de tudo que a gente falou aqui, por qualquer motivo aí, o menino sofre um bullying lá, pega uma arma e leva para a escola. Então, é um problema que, infelizmente, eu acredito que não dá para proibir só por causa da possibilidade de acontecer, porque às vezes vai acontecer, mas é um direito do cidadão, né? Sim. Vereador. A gente está falando aqui de duas culturas também, né? A cultura que a gente está comentando, né, de você conseguir trabalhar esse tipo de ocorrência, né, de você saber como lidar com essas circunstâncias, mas a cultura, não vou dizer da arma, mas a cultura de você, né, poder se defender. Então hoje no Brasil tem essa discussão toda, né? Eu sou a favor de que as pessoas devem ter o direito de, se quiserem, né, ter acesso à arma para se defender, não devem esperar única e exclusivamente que o Estado esteja defendendo ele em todos os momentos, que isso não vai acontecer, né? Eu como policial militar já aposentado, né, Boldrini, há alguns anos, eu falo que as pessoas têm o direito de se defender. Como falou até muito bem o vereador Paulo Gaspar. Quem for habilitado a comprar uma arma, primeiramente, ou portar uma arma, ele vai passar por uma infinidade de requisitos, né, que vão fazer com que a peneira vá estreitando e lá no final, né, verificar se ele tem realmente condições de ter aquela arma ou não.
E no caso aqui que a gente está falando especificamente, se for na casa dele, ele como pai ou ele como a mãe, né, que tem essa arma, ela tem que ter todos os cuidados, e a maioria das pessoas tem. A gente tem contato com muitas pessoas, né? Na minha casa sou eu e minha esposa que somos policiais militares, as nossas filhas, né, não tem essa coisa assim, a arma, a gente tira essa curiosidade, mas ao mesmo tempo também existe uma série de providências que tem que ser tomadas, porque a gente está falando, né, de um objeto que foi criado, né, na sua origem para defesa. E nesse caso em particular eu falo que não é, para responder a pergunta, né, não é o fato de ter uma arma em casa que vai aumentar ou diminuir essas ocorrências aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo. Infelizmente, isso é uma tendência, como foi dito, mundial. Já tem muitos lugares que estão acontecendo e, infelizmente, né, quando isso acontecer, aquele que quer fazer uma agressão ou quer, né, cometer uma violência, ele vai usar outros recursos, né, não somente a arma, ele vai buscar... Até abro um parênteses aqui, Mirna. Vou dar um exemplo para você, né, do nosso dia a dia como polícia, que ainda não está muito distante disso. Né? Um jovem de 15 anos, se ele quiser comprar uma arma, ele vai comprar essa arma. Aqui em Campinas, se um jovem quiser começar a procurar, ele vai achar alguns lugares específicos. Se ele quiser, ele vai no terminal central, ele vai, né, em determinados lugares, ele vai conseguir comprar essa arma de alguma forma. Então não é simplesmente o fato, né, sem registro, né, vereador? Exatamente, né? Uma arma, né, onde ele vai, né, de prática de ilícito, Sim, de alguma coisa, maneira ilegal que ele conseguiu. Mas hoje o que nós temos no Brasil é exatamente isso. Então a gente vê um governo que quer proibir, né, arma, isso, aquilo, mas quem quer fazer um crime, cometer um crime, ele vai conseguir essa arma de um jeito ou de outro. Lembrando que, inclusive, nas estatísticas apresentadas pelo Instituto Sou da Paz, que traz aí os números desde 2002, com um ataque que aconteceu em Salvador, com 2 pessoas feridas. A gente tem um massacre de Realengo, que aconteceu em 2011, que atingiu o maior número de vítimas. Na ocasião, 12 pessoas morreram após um ex-aluno atirar em jovens na escola municipal Tasso da Silveira, lá na zona oeste. E nós tivemos aí, no ano passado, né, em Aracruz, no Espírito Santo, 3 pessoas mortas e 13 feridas. Quando a gente volta aqui, lendo o texto, né, como que a gente pode pensar ainda, eu volto nessa questão do treinamento, capacitação, professores e funcionários para identificar, comunicar e solucionar possíveis situações. Capitão. Voltando ao seu questionamento anterior, eu não vou emitir minha opinião pessoal, mas trazer algumas informações. Claro. Esses últimos ataques que nós tivemos aqui nível Brasil, uma história puxando bons anos atrás, todos os ataques foram feitos com armas ilegais. Puxando ainda mais para os Estados Unidos, que a gente sempre fala que eles são referência, puxando 2 casos. Tivemos um caso no Texas, que é um dos estados mais seguros dos Estados Unidos, que em algumas áreas eles têm uma área que chama Gun Free Zone, que é a área livre, que ninguém pode portar arma nesses determinados locais. Porque lá é bem liberado esse acesso a armas, eles podem portar arma até ostensivamente, assim por diante. Então houve um ataque numa igreja, o indivíduo entrou na igreja, começou a atirar contra as pessoas, foi o momento das pessoas saírem da igreja, irem até o seu veículo, pegarem suas armas e defenderam as outras pessoas e inutilizaram o agressor. E nós temos um caso mais recente ainda, que foi no estado de Indiana, um atentado foi dentro de um shopping center, onde o indivíduo ele começou a vitimar as pessoas dentro da praça, na área da praça de alimentação, e um jovem, né, de 20 e poucos anos, devidamente autorizado, legalizado, portando a arma, ele atuou lá e cessou a ação do indivíduo, né? Então, a gente fala que a grande maioria dos atentados, não somente aqui em nível Brasil, como outros países, eles são feitos por pessoas que portam armas do mercado ilegal. Certo. Então, tecnicamente falando, estatisticamente falando, a gente pode estar trazendo essa informação para cá também. Que também aí é uma outra vertente, um outro programa a respeito do combate ao armamento ilegal aqui no nosso país. Mas essa questão, então, de prevenir, né, treinar, capacitar e preparar alunos. A gente vê muito isso
também em filmes, olha, eles estão treinados a correr todo mundo para um determinado setor, para uma determinada sala, para o andar 2, coisas desse tipo. Isso é tudo coisas de filme ou assim, é a prática, é por aí mesmo? É a prática. Só para vocês terem noção, em 1998, os Estados Unidos ele começou um programa de treinamento nas escolas voltado para incêndios. Então, de 1998 até 2023, não tem nenhum histórico nos Estados Unidos de criança ter morrido em situações envolvendo incêndios. Por quê? Em média, as escolas a cada 45 dias ou a cada 3 meses, eles treinam isso. Volta naquela questão inicial que eu falei, em situações de estresse é natural do ser humano. Nós nunca evoluímos, nós sempre regredimos à condição mais básica de treinamento. Por isso que a gente precisa treinar, nos condicionar e nos preparar. Aliado a esse fato, as escolas começaram a alterar alguns programas, algumas formas de resposta, porque varia muito de estado para estado, município para município. Mas eles têm das mais diferentes formas. Temos escolas que temos um sistema de som que é muito útil, né, que ajuda bastante numa situação de crise como essa. Algumas outras escolas, eles blindaram as portas, para caso aconteça algo do tipo, as portas são trancadas e só vão ser abertas com autorização da polícia. Algumas outras escolas, eles têm algum sistema de luzes, que uma determinada luz é, por exemplo, um furacão, uma enchente, um incêndio, um atentado à escola. Então, eles treinam essas questões e disseminam o conhecimento, como a gente está falando, já falamos por várias vezes aqui. Mas eles acabam conciliando bastante os recursos tecnológicos com esse treinamento contínuo com os alunos. E respondendo a sua pergunta, eles realmente fazem. Mas e aí, até as crianças pequenas, elas atendem a esse treinamento, elas entendem, olha, aconteceu tal coisa, eu preciso agir dessa forma. Como é isso? Como é possível, por exemplo, quando a gente olha, né, a força policial, os alunos treinando, as crianças também para responder de uma forma protetiva a um treinamento como este? Por isso que é muito importante ter esse trabalho em conjunto com as forças de segurança e os profissionais de educação. Porque eles são os especialistas nesse assunto, então com certeza a gente passa informação e trabalha em conjunto para trazer aquela questão, como o vereador muito bem disse aqui, é muito mais, acaba-se com aquela cultura de não, como você disse também, a polícia está lá na frente, pô, tem alguma coisa de errado. Muito pelo contrário, as pessoas têm que se sentir bem ao ter um policial militar, um guarda municipal, um policial civil, próximo ali, porque a pessoa precisa se sentir confortável com ele, porque aquela pessoa vai trazer segurança para ela. E por isso que eu falo, esse trabalho em conjunto com os profissionais de educação, psicólogos, psicopedagogos, é de suma importância, porque a gente pega essa informação e nós temos uma maneira correta, mais tranquila de passar essa informação para eles, para até mesmo numa situação de estresse, eles verem um policial e verem, pô, realmente aquela pessoa que eu tenho que correr em direção, explicar, conversar e atender uma eventual orientação deles ali. Até pegando essa informação, que é muito importante, né? Vamos pensar aí numa faculdade, numa universidade, né? Que tem jovens lá, que tem pleno conhecimento, né? Você consegue talvez treinar, indicar, né? Adolescentes aí de 10, 15 anos, mas vamos para uma creche, né? Que Deus nos livre de um fato como esse. Existem técnicas para trabalhar, como falou o capitão Boldrini, de uma forma mais lúdica, né, Boldrini? Sim. De uma forma ali como se fosse, obviamente que a gente sabe da responsabilidade toda, onde vão estar ali os educadores, onde vão estar os funcionários, né, outras pessoas que vão fazer um trabalho de uma forma didática, lúdica, trazendo para aquela criança não um trauma, mas trazendo para ele ali um momento de atenção. Não, olha aqui, vem comigo, vamos fazer uma fila, vamos para esse local, né, vamos fazer dessa maneira, trazendo ali até um fato mais leve para a criança poder entender que tem que seguir a orientação da tia, né, do tio que está ali orientando, sem trazer para ela esse trauma, né, que exatamente um fato como esse pode acontecer. E tudo isso é a base de treinamento. Se a gente não fizer treinamento, se a gente chegar um dia e tiver que passar por uma situação dessa aqui na cidade de Campinas, do jeito que nós estamos hoje, nós corremos o risco de ter uma situação fora de controle.
Mas se nós treinarmos isso antes, se a gente tiver essa discussão como a gente está tendo hoje, e eu parabenizo vocês, né, por essa pauta, por trazer a discussão, né, Gaspar, da gente poder discutir e poder desenvolver alguma coisa. É isso que a gente quer sensibilizar a sociedade, que a gente quer sensibilizar as pessoas que estão nos vendo, para que a gente possa discutir mais e principalmente levar esse conhecimento para quem precisa, né, e massificar, né, para que a gente passe, se for necessário, da melhor maneira possível. Vereador Paulo, e é isso que vocês querem, então, também, que sistematize tudo isso no ensino municipal também, né? Só fazendo um gancho, enquanto o Major estava falando, vem a gente imaginando uma situação. Tá. Você tem uma situação inusitada dentro de uma sala de aula, está acontecendo 10 salas de aulas ali ao mesmo tempo, só que uma situação de emergência ali, um aluno tirou uma faca, foi para cima do outro, por exemplo, o professor está ali, sei lá, se tiver um apito, cada professor tiver um apito ou alguma outra forma de alertar, então na hora ele pega a hora que ele tem um apito ou um outro aparelho que ele tenha, um botão... Um sinal combinado ali. Todo mundo vai escutar, já se mobiliza, todo mundo já se coloca numa situação de emergência, todo mundo já corre em direção da onde veio esse som, né? E já acontece ali um coletivo para atuar em cima daquela... Está acontecendo alguma coisa ali naquela sala, já sabem, né? Então, estou imaginando, dando um palpite aqui de leigo, né? Esse tipo de situação. Então, quando tiver esse som, esse apito, essa emergência, essa sirene, todo mundo já sabe que é uma situação de pânico, de emergência, as pessoas mais habilitadas vão se direcionar para aquele local para remediar o quanto antes, né? Vocês até disseram, já que vai ter na próxima semana uma reunião com o pessoal da educação, justamente para sistematizar isso. Por exemplo, hoje a gente tem a escola de governo, que é uma escola que, inclusive, dá capacitação para os diversos profissionais do setor público aqui da Prefeitura de Campinas, através de cursos e atualizações. Temos a formação continuada também dos profissionais da educação, da Secretaria de Educação. De que forma que vocês analisam que a Prefeitura possa ter essas ferramentas para, enfim, que essa lei saia do papel e tudo isso, por exemplo, talvez, não sei, um convênio com a Polícia Militar para que eles possam passar o know-how deles para esses profissionais, que a gente sabe que hoje a gente tem a Guarda Municipal, a gente tem as coisas bem separadas, mas nada impede, por exemplo, uma parceria. A ideia é essa, né? Aproximar as forças de segurança com a escola e criar esse vínculo permanente, natural e não somente numa situação de estresse, né? E quem vai apontar como fazer isso da melhor forma, como disse o capitão, são os próprios educadores, as pessoas que estão na escola. De que forma a gente pode minimizar esses riscos? Eles que vão ter que apontar para a gente, porque é o professor, é o aluno que está vendo a situação acontecer, né? E aconteceu isso aqui outro dia, isso aqui podia ter acontecido uma coisa pior. Então, como evitar esse tipo de situação? Como se preparar? Aí, na medida que houver esse convênio com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, agentes de segurança, saúde, o que for, que você falou, assistente social, tudo, né? É multitarefa, multidisciplinar, multissetorial. É intersetorial, como vocês colocaram. E tudo tem que partir da escola, né? Eles que estão detectando os sintomas ali no dia a dia, né? E eles que têm que nos apontar quais são os gargalos e por onde pode melhorar e minimizar. E a partir dessa vivência, então, capitão, a gente pode pensar, claro, a gente sabe que existe aí um sistema padronizado e tudo mais, mas ele pode ser adequado à realidade de cada escola, por exemplo? Com certeza, né? A gente trabalha muito esse conceito de gestão antecipada, né? Dentro da polícia. Mas basicamente todos os protocolos de atuação, vamos assim dizer, das forças de segurança, eles seguem um padrão praticamente único. Vai diferenciar alguma coisa ou outra dentro das modalidades de policiamento, né? Mas no final ali da atuação, seja no final, durante ou no começo, eles seguem o mesmo padrão. O que vai mudar efetivamente dentro da realidade das escolas, porque muda bastante a quantidade de alunos, a faixa etária dos alunos, a geografia do terreno ali, a estrutura da escola, então mudam algumas coisas, né? Sim. Por isso que isso também é levado em conta, por exemplo, uma escola que tem 10 salas, outra que tem 20, que está num terreno enorme, tudo isso é levado em consideração? Com certeza, porque os procedimentos que o professor
ou os funcionários da escola vão lutar com crianças, por exemplo, de 5 anos, vai ser diferente daqueles dos pré-adolescentes ou adolescentes que sejam com 10, 15, Sim. 17 anos. Mudam para isso aí, né? Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade de saber identificar qual que é o nosso público. Como que a gente vai adequar tudo que é esse know-how, essa bagagem de conhecimento que nós temos, como que a gente vai tratar com aquele público específico. Sim. A gente faz isso com as nossas forças policiais, então com os estudantes, com os professores funcionários, vai seguir o mesmo padrão. A essência ela é praticamente a mesma, acaba mudando um detalhe ou outro. Sim, quando a gente fala nessa adequação, a gente lembra que hoje, inicialmente, a norma, né, a lei municipal, ela trata das escolas públicas municipais, que geralmente tem a educação infantil, as creches, né? Depois nós temos as escolinhas que são a pré-escola e depois o ensino fundamental 1 e 2. O estado, a municipalidade ainda não tem o ensino médio, temos também, claro, o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Então seria uma espécie de um treinamento padrão, mas adequado à linguagem de cada um desses públicos. É por aí? Sim, dessa forma. Que eu falei, nós não inventamos nada, né? Como eu disse anteriormente, pegamos algo que já é bem enraizado nos Estados Unidos, Canadá também, que é um país de muita referência nisso aí, alguns países da Europa também, e nós trouxemos para cá. Então a gente está iniciando esse trabalho, tentando expandir um pouco mais aí fora da área de segurança, mas para outros órgãos aí do estado, do município, que seja da federação também. Mas o que eu falei, basicamente é o mesmo, né? A gente só tem que adequar de acordo com aquela modalidade específica ali, né? Porque os protocolos dos Estados Unidos, que é o corra, se esconde e o defenda que a gente traz, muda, né? Os Estados Unidos usa o lute, a gente usa a palavra defenda, né? Então, eu vou pedir, por favor, que o senhor detalhe esses conceitos básicos para a gente. Sim, o que esse protocolo internacional preconiza, né? Caso, quando tenha uma situação de emergência, a pessoa fuja, tem que correr. Então, não vou pegar meus pertences, não. Eu tenho que me preocupar com a minha fuga daquele local. E tentar auxiliar outras pessoas que eventualmente não queiram fugir daquele local. Que muitas vezes a pessoa tem aquele senso de material. Não, nessa hora a gente tem que se preocupar com a nossa vida. Então, primeira situação, se eu puder fugir, eu vou fugir. Okay. Se eu não puder fugir, eu vou me esconder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trancar as portas, apagar as luzes, silenciar o meu celular. Vou tentar fazer uma barricada numa determinada porta, criar obstáculos ali para aquela causador da crise não entre naquele ambiente que eu esteja. E se eu não conseguir, né, fugir, se eu não conseguir me esconder, a gente vai o quê? Ou defenda, né? Porque o propósito dessas pessoas é diferente do indivíduo, de um ladrão, por exemplo, que ele quer simplesmente subtrair um bem material seu, né? O propósito dessa pessoa é outro, né? Então a gente fala para o quê? Pegar o que nós temos à disposição, de cadeiras, extintores, entre outras coisas, para nos defender e defender outras pessoas aí. Para justamente tentar o quê? Manter a distância dessa pessoa aí. Por exemplo, treinamento, aí eu estou falando bem como leiga, viu, capitão? O treinamento seria, vamos supor, você falou aí de fazer uma barreira. Ensinar uma parte do treinamento, vamos jogar assim, ensinar os alunos e professores a fazerem corretamente uma barreira, usar o extintor que está na sala para alguma coisa. É mais ou menos nesse sentido, por exemplo, para os adolescentes, seria isso? Um dos aspectos, claro. Seguiria mais ou menos esse escopo aí que você mencionou. Sim. E agora, a gente está pensando aí, o ano letivo já começou, os vereadores já colocaram que a Câmara de Campinas continua cobrando, inclusive o executivo que sancionou a lei em novembro de 2022, e a gente aguarda com certeza essa resposta, né, inclusive para os nossos telespectadores dessa implantação. Vocês acreditam que apesar do ano letivo já ter começado, é possível que essa implementação ocorra ainda em 2023, vereador? A gente espera que sim, e deve ser uma implementação, acredito que gradual, né? Você pode ter uma lista muito grande de intenções de fazer isso, aquilo, adquirir equipamentos, esses treinamentos todos, como que eles vão acontecer.
esses convênios que têm que ser feitos, então isso com certeza vai demandar tempo, pode demorar 1, 2, 3 anos para ser implementado na sua totalidade, mas existem coisas básicas que podem ser feitas de imediato, né? E até aproveitando aí para perguntar para o capitão ou para o major, eu particularmente não sei, se esse projeto nosso é inédito no Brasil, se existe já iniciativas em outros lugares que vocês conheçam. Porque é uma novidade, né? Até para o executivo ter essa dificuldade de estar... Ter uma legislação específica, todo esse né? cuidado de regulamentar, ele também não tem essa experiência. Então, eles estão atrás disso, dessa informação toda e como lidar com isso, né? Então, a minha dúvida até pessoal em relação... Se vocês têm esse conhecimento. Estudioso no assunto, eu não tenho conhecimento no Brasil, nenhum outro município tenha feito uma lei que abordasse essa temática dessa forma, né? Nós temos outras leis aí específicas de treinamento geral, mas voltado para atentados em escolas, né? Essas ocorrências de grande envergadura, acho que é a primeira vez que eu tenho Mas aí eu vou aproveitar, quando vocês que lidam com essa questão da segurança se deparam com uma legislação própria, isso fortalece essa cultura, né, da prevenção, por exemplo, a atentados nas escolas. A gente está falando, hoje o tema é específico, mas o capitão já mencionou que isso já ocorreu inclusive em outros ambientes, mas quando existe uma legislação, é uma forma de fortalecer esse trabalho? Com certeza, porque a gente fica feliz também em saber que não é somente nós da segurança pública, né, ou até mesmo da educação, que tem essa preocupação em trabalhar essas questões, né, de aumentar até mesmo a questão da sensação de segurança, né? Não somente para os pais que estão levando os filhos para as escolas, mas para professores, funcionários e para a sociedade como um todo, né? Então, essa questão da sensação de segurança e de saber que tem outros órgãos, né, que também estão imbuídos nessa questão aí de melhorar essa questão aí de troca de informações e tudo mais, para a gente é muito valoroso, né? Então a gente fica muito feliz saber que tem pessoas imbuídas nessa questão e vem para fortalecer cada vez mais o nosso projeto como um todo. Sim. Agora, Major, o senhor crê que vocês vão juntos até a Secretaria de Educação, né, para fazer essa cobrança de um projeto que, inclusive, o senhor na Comissão de Segurança, eu lembro que o senhor trouxe aqui o pessoal da educação, trouxe a guarda, trouxe a PM. Naquele momento, para a gente resgatar um pouquinho, o que eles trazem da rotina hoje no que diz respeito à segurança nas escolas? Hoje tem-se, né, principalmente a nível de educação no município, tem-se uma parceria muito grande, muito boa da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública. Então a Guarda Municipal, a exemplo, né, na verdade pegando esse exemplo da Polícia Militar, a Polícia Militar tem um programa que é a Ronda Escolar, que, se eu não me engano, tem mais de 30 anos, acho que até muito mais do que 30 anos, já vem sendo desenvolvido aqui, foi exportado para outros estados e outras regiões. As guardas municipais de vários municípios também têm essa boa relação com as escolas, e é algo necessário, até daquilo que a gente tinha comentado antes, da vivência do policial militar dentro da sala de aula, não, dentro da escola, né, esse acompanhamento, conhecer algumas rotinas, evitar alguns problemas, né? Então, isso vem sendo feito já há muito tempo. E os resultados são muito positivos aqui em Campinas, em particular. E nesse quesito em particular do que a gente estava falando, é importante lembrar que nós temos o privilégio aqui em Campinas, né, e Gaspar, né, a sua iniciativa que foi inicial ali de discutir, de falar esse assunto, eu acho que é muito bom. A gente pode sim ter algo inédito aqui no Brasil, de um município que se preocupou em trabalhar, né, todos os entes aí que podem estar envolvidos nessa questão. E o privilégio também de ter um especialista aqui, de ter uma pessoa que conheça. Outros municípios também podem desenvolver isso. Eu até falo para você que tem um vereador de Jaguariúna, que a gente marcou, que quer vir aqui para nos conhecer, para a gente bater um papo, falar um pouquinho desse projeto. Bragança também, Bragança Paulista, né? Então é algo que a gente está ainda com algo muito recente, né? Como falou o capitão Boldrini, esse é um conceito novo, que o brasileiro ainda não tem né, esse conhecimento, não tem ainda essa ideia, essa noção. Mas eu acredito que a gente vai conseguir aqui em Campinas, Gaspar, né? E mais uma vez
tem que enaltecer o seu trabalho, da gente junto, com todas essas pessoas, né? Nós somos só os autores, né? A gente não está dando trabalho para os outros, viu? A gente não está chegando e falando, ó, faz aí. A gente está indo junto, tentando, né, trazer essas forças, trazer a própria comunidade, né, para que eles possam entender, para que eles possam saber como ajudar, o que fazer, né? Até também vou falar de um outro aspecto aqui. Eu acho que foi no ano de 2021, Boldrini, que eu fui naquele treinamento que você fez. Acho que foi em 2021 que você fez lá no Garcia, Sim. que eu fui. Né, o capitão Boldrini, com toda a experiência que ele tem um treinamento, né, e lá estava a Guarda Municipal, estava policiais militares, com um nível de realidade ali, quem chegasse, ele utiliza ali aspectos ali de maquiagem cinematográfica. Foi aqui em Campinas? Aqui em Campinas. Lá na escola Carlos Lencastre, é isso? Sim. Ah, correto. Não sei se vocês foram lá, né? Mas não, você mora mas eu perto. conheço aquela região. Ali. Conheço. Exatamente, você conhece a região. E de uma força muito grande para sensibilizar as pessoas. Falar, ó, isso não pode acontecer. E os alunos vendo tudo aquilo. Nesse caso foi para policiais. Pra ele pode até relatar um pouquinho okay. mais. Mas no sentido de falar, ó, isso não pode acontecer. Mas se acontecer, o caminho que a gente tem que fazer é esse aqui, ó, dessa forma, dessa forma, dessa forma. De uma forma muito gradual, né? Isso é importante. A gente não pode esperar que simplesmente aconteça. Aí o que a gente faz agora? Eu não sei. Tem gente que vai falar, eu não sei o que fazer. Né? E não pode acontecer. A gente está num mundo hoje com tantas coisas. A gente está falando numa outra entrevista, a gente está falando, Gaspar, aqui das condições climáticas que estão mudando. A pesquisadora, né, a doutora que está falando, falou, ó, existem estudos que estão informando que pode piorar. Nessa questão aqui que a gente está falando, desses, vão colocar aí atentados, existe também uma tendência de que isso pode piorar. O que a gente vai fazer? Vamos ficar sentados esperando até o dia que acontecer? Não, vamos fazer alguma coisa. Sim. Então esse conceito é que a gente quer sim brigar mais um pouquinho, né, para que a gente possa melhorar essa cultura. Inclusive, assim como foi mencionado no início do programa, eu reafirmo aqui, olha, na lei está falando, além de todo o treinamento, que a gente está falando bastante de treinamento, mas tem, olha, cartilhas educativas, o aluno leva para casa, compartilha com a família, palestras com especialistas em segurança escolar, possibilidade de monitoramento por imagem das escolas pela Guarda Municipal de Campinas ou por empresas de segurança privada, e a adoção de um canal rápido de comunicação entre a PM e a GM também, monitoramento e acompanhamento contínuo de potenciais ameaças às escolas públicas, de forma preventiva. Como é possível a gente pensar nesse item aqui, capitão? Monitoramento e acompanhamento contínuo de potenciais ameaças às escolas públicas. O que seria hoje isso? Primeiramente, na minha concepção, é o investimento na tecnologia propriamente dita, né, para justamente como você bem disse, de acelerar esse fluxo de informações. Sim. E esse trabalho de conscientização, que até mesmo dentro das forças de segurança, tem pessoas que não têm noção da gravidade desse tipo de ocorrência. Né? O que ela envolve, o que ela pode trazer de traumas, não somente para aquelas pessoas que propriamente estão lá naquele primeiro cenário, mas para outras pessoas que vivem em torno daquela comunidade, assim por diante. Sim. Então, efetivamente fazer esse trabalho de conscientização com as polícias, né? Por isso que, tanto com o Major bem disse aqui, quando nós fazemos a nossa simulação, nós trabalhamos muito com essa questão da consciência situacional. Do indivíduo, uma coisa você está vendo naquele vídeo, eu vi lá no YouTube, outra coisa você está vendo ali em loco. E você vê que se ele não atuar corretamente, mais pessoas vão ser vitimadas. Se ele não tomar uma atitude, olha o que pode acontecer. Então a gente trabalha muito com esse conceito com o nosso policial. E eu tenho que destacar, né, as escolas aqui estaduais da nossa região, que todas foram extremamente solícitos a nos apoiar. Quando nós já fizemos diversas instruções aqui, então todos são extremamente solícitos em abrir o espaço das escolas, em prestar todo o apoio necessário para o quê? Para engrandecer a nossa instrução e essa multiplicação de conhecimento. Então, para a gente é muito importante isso aí. Então, a gente tem que enaltecer também a parte da educação também, que sempre está nos apoiando. Sim, agora um caminho que parece ser sem volta,
conversar inclusive com o vereador Paulo Gaspar, que já foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, né, vereador? É a questão da gente pensar na tecnologia nas escolas. A gente falou aqui, por exemplo, de monitoramento por imagem, isso seria hoje, do ponto de vista, o mínimo de tecnologia para a gente também ter essa ferramenta como um fator de segurança. Com certeza, monitoramento por imagens. Acho que desenvolver aplicativos até para criar um canal de comunicação constante, alunos entre alunos, professores entre professores, professores com os pais, alguma forma que você aproxime e sempre pensando na questão da prevenção e da saúde do ambiente escolar. Olha né? aí, uma ideia para os ETCAPs, né, que tem as feiras de ciência dos alunos do ensino médio. Sim. A gente teve, inclusive, recentemente aqui na Unicamp, logo, a gente também veiculou essa reportagem aqui, por exemplo, um aluno de graduação, aí já é da universidade, que cria um aplicativo em relação, por exemplo, às áreas de segurança lá no campus. Né? Isso por que não a gente pensar, como o senhor falou, nesse aplicativo, para que tenha essa comunicação entre pais, alunos, também das escolas de ensino fundamental e médio. Fundamental, né? Porque cada um tem o seu jeito de ver as coisas, de sentir, detectar, e a soma dessas informações de diferentes pessoas, de repente, propicia você enxergar um cenário que precisamos fazer alguma coisa diferente, que senão pode acontecer, né? Tá certo, então, olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de vocês e já vou deixar um convite aqui para a gente trazer esse debate quando começar a implementação, Sim, então, nas escolas. Com certeza. Aí a gente traz todo mundo que está participando desse projeto, desse processo todo, a educação, como vai ser feito para que todo mundo tenha o máximo de informação. Vocês Combinado? indo em loco, né? Com Ver como é que está certeza. sendo desenvolvido, como está sendo feito, vai ser muito bom. Fica já Legal. combinado, então. Eu agradeço a participação de vocês. Eu que agradeço. E assim a gente encerra o Questão de Ordem de hoje. Continue com a nossa programação e até um próximo Questão de Ordem.